Fala aí pessoal, começou mais um vídeo aqui no canal da Areta Lab. Meu nome é Areta Luz, sou acadêmica de medicina e jornalista especializada em fisiculturismo. E você está super convidado também para se inscrever no meu outro canal, o Areta Talk, que é muitos podcasts com os maiores nomes, tanto da saúde quanto do esporte e principalmente informação de verdade para vocês. Hoje vamos falar sobre as mortes recentes entre jovens dentro e fora do esporte. Então você de casa, fica atento para aprender um pouco mais e se afastar do sensacionalismo que a mídia tem feito tanto sobre este assunto. É muito fácil hoje em dia tantos jornalistas postarem notícias apenas pelo puro sensacionalismo e não conferir as fontes e as reais causas do acontecimento. Tem acontecido muito isso em relação às mortes de tantos jovens recentemente. Eu, como jornalista, já passei por essa pressão de editorial, de ter que postar, de ter que fazer, para apenas atrair a atenção do público e não fornecer informação de verdade. Obviamente que eu refugava muitas vezes, mas é impressionante como essa pressão por conta desse imediatismo das redes sociais tem causado grande produção de fake news. O que eu venho trazer para vocês não é em relação a isso. As mortes realmente aconteceram, mas têm sido reportadas de maneira errônea, principalmente mortes sendo relatadas como morte natural, um rapaz de 19 anos. Isso não é algo certo, correto de se mencionar. Mas antes de começar essa notícia e esse vídeo, eu gostaria de prestar os nossos mais sinceros sentimentos às famílias e aos amigos dessas pessoas que estarão aqui citadas, com total respeito, sempre pensando na informação e trazer o que é de mais importante dentro e fora do fisiculturismo. Matheus Bavilave, de apenas 19 anos, Antônio Souza, de 26 anos e até o jogador uruguaio Esquerdo, de 27 anos. Todos morreram de morte súbita e chocante para toda a sociedade. As mortes recentes têm sido grandemente relacionadas como mortes súbitas, mortes que se referenciam principalmente ao sistema cardiovascular, parada cardíaca ou mesmo doenças pré-existentes como uma arritmia que acabam se agravando devido ao esforço físico exacerbado, ou seja, um esforço físico de alta performance. Não é aquela caminhada marota que você dá no seu dia a dia, não. É realmente essa alta performance que esses atletas são exigidos tanto no campo, quanto nos palcos, quanto nos treinos de musculação. Um atleta de fisiculturismo, além desse treino extenuante, com pesos, com cargas, ele também passa por um processo de exercício cardiovascular, às vezes 1, 2, 3 horas por dia, dependendo do seu objetivo e categoria que ele deve se enquadrar. Tivemos 2 exemplos de mortes recentes, um rapaz de 19 anos que foi declarado como morte natural e também um outro rapaz de 26 anos que foi declarado como parada cardíaca, que aconteceu durante um evento de fisiculturismo no backstage da SPFF. Você aí de casa pode ficar tentando julgar, apontar o dedo e falar assim: são os anabolizantes, são os remédios, são as drogas envolvidas nesse esporte, mas eu, como futura médica, não estou aqui para julgar ou apontar qualquer erro. A gente tem que aprender e realmente elevar o conhecimento e trazer para si mesmo essa questão da saúde e do cuidado. Não é comum termos essas mortes, então realmente não são mortes naturais. Então falar que um rapaz de 19 anos falecer dessa maneira não é uma morte natural. Uma morte natural, a gente pode dar um exemplo daquele velhinho de 90 e poucos anos que dormiu e não acordou, e isso sim é uma morte natural. Já o que acontece com os atletas de alta performance é que eles estão constantemente pressionando o seu sistema cardiovascular para ter uma pressão alta. São treinos muito fortes e também a hipertrofia do músculo cardíaco acaba acontecendo, fora a toxicidade que é causada também pelo uso dos esteroides anabolizantes. Uma coisa não elimina a outra. E também uma coisa não pode ser a causa total e sola da morte.
Então tudo tem que ser avaliado. Nós não temos um histórico dos atletas, não temos um histórico familiar também a respeito disso, não se sabe se eles tiveram alguma outra intercorrência antes do evento em si, então nós não podemos culpar dessa maneira. O que pode ser feito é uma necrópsia após morte, que aí sim é avaliado algumas questões, algumas causas, como por exemplo a formação de um trombo. É real que o uso de esteroides anabolizantes favorece sim a formação de trombos, que são coágulos que de uma hora para outra podem entupir veias importantes da formação cardíaca. Então, dessa forma, você interrompe a circulação e provoca a parada cardíaca. Isso pode ser analisado através de uma necrópsia, mas se o atleta tinha uma arritmia, né, já presente por conta de uma doença genética, não tem como atestar durante a necrópsia. Então, sempre respeito, né, aos rapazes que perderam a vida, e vamos agora trazer para vocês o que é de costume ser feito. Ninguém em um sistema de saúde, nós mesmos como médicos, não somos treinados para pedir exames cardiovasculares com uma pessoa de 17, 18, 19 anos, se não há nenhum histórico familiar ou mesmo algum sintoma, né? Dor no peito, alguma falta de ar, algum outro sinal que pode apontar para um problema cardíaco. Então, a partir daí, a gente já vê que não foi negligência ou mesmo uma questão pessoal. Os jovens, eles passaram por esse problema e pode ter sido mal súbito, e outras pessoas também têm culpado muito a questão da vacina. Gente, as vacinas foram dadas há um certo tempo. Obviamente, ainda não tem estudos totalmente apurados, precisam de muito mais estudos para a gente realmente relativizar as mortes com a questão da vacina, mas, em primeiro lugar, vamos analisar o que é de fato possível ser feito. Você que está começando no fisiculturismo, está começando no esporte, se você vai contratar um coach, um profissional da saúde, aquele que não te pede nenhum exame de sangue para dar uma olhada como que está o seu painel fisiológico, esse sim você precisa se preocupar. Então, se você vai atrás de alta performance, também busque alta performance da sua saúde. Com o seu sistema funcionando de maneira perfeita, com certeza você vai ter ótimos resultados nos palcos e fora deles. Outra causa muito recorrente que é provocada pelos esteroides anabolizantes é a dislipidemia. Ela aumenta muito os níveis de LDL e também diminui os níveis de HDL. São dois tipos de colesterol, né? A gordura, como a gente conhece, que corre aí no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, e pode provocar a formação de placas de ateroma. Como eu dei para vocês o exemplo da questão do coágulo, também as placas de ateroma vão se acumulando nas paredes dos vasos, vão deixando eles mais rígidos e assim eles impedem um pouco a movimentação e a circulação sanguínea e muitas vezes obstruem, provocando uma parada cardíaca. Existem diversas pessoas que têm esse tipo de problema por conta de dieta, de cigarro, de outras drogas lícitas, né? E obviamente também da cocaína, né? Uma droga que é ilícita e muitas pessoas não têm citado. Uma questão que é importante a gente ressaltar é a epidemia de uso irrestrito de esteroides anabolizantes. Infelizmente, com a popularização do esporte, muitas pessoas têm se tornado coaches e não têm tido a devida responsabilidade com a saúde de seus clientes ou pacientes. Então, você tome para si essa responsabilidade e se você realmente quer praticar o esporte em alta performance, busque um profissional da saúde que vai lhe dar a quantidade de esteroides de acordo com a sua necessidade. Rapazes de 19, de 20, até os seus 25 anos, não é muito esperado que utilizem esteroides anabolizantes, porque eles já têm uma produção alta de testosterona que pode ser favorecida com a prática da musculação. Então, tente ao máximo possível praticar o esporte de maneira natural,
tem muitas federações naturais no Brasil e depois você pode evoluir para a prática com a utilização dos esteroides, porque com 25 anos você já está com toda a sua parte ergogênica formada, né? Toda a sua parte de produção hormonal formada, também toda a sua parte cerebral, o seu córtex pré-frontal só termina a sua formação com 25 anos e nada disso vai ser prejudicado por conta do uso. Mais algumas outras drogas que são drogas assim super comuns, né, que a gente vê sendo utilizadas assim rotineiramente, como a insulina, né, para diabéticos, ou a furosemida, que é um diurético que pessoas que têm pressão alta costumam usar. Elas geralmente são drogas utilizadas na finalização de uma preparação. Portanto, são tão prejudiciais tanto. Se você utilizar a insulina numa dose errada, você pode provocar uma hipoglicemia, entrar em coma e nunca mais voltar. Então, tenha noção dos erros que podem acontecer numa preparação sem ter a devida preocupação de um profissional da saúde responsável. E para finalizar, a gente sabe muito bem a diferença, né, que é levada em conta quando se fala ou de futebol ou de fisiculturismo. Sem relativizar as mortes ou sem colocar mais peso ou não, a gente precisa entender que mortes abaixo de 35 anos por uma parada cardíaca são mortes que devem ser investigadas, não importa o esporte, não importa a questão. Então, você que tem o seu coração aí batendo numa boa, cuide bem dele, cuide da sua saúde, porque eu tenho certeza que se você for praticar qualquer modalidade esportiva, você vai ter apenas benefícios. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um Areta Labs. Eu espero que vocês tenham gostado. Tento trazer um pouco de medicina no seu dia a dia. Então, deixa aí o seu like, ativa a notificação e deixe seu comentário, que é muito importante pra gente aqui no canal. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.